Ontem, a comunidade católica, os cardeais da comunidade católica elegeram o sucessor do Papa Francisco. É o Leão XIV. E para falar a respeito deste novo Papa para a comunidade católica, estou recebendo aqui nos nossos estúdios, você já vê aí, o Padre Marcelo. Padre, eu já começo perguntando para o senhor o que significa para a comunidade católica do mundo todo eleger mais um sucessor de Pedro, que foi o primeiro Papa. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV. Olha, é alegria total. Assim, quando nós católicos ficamos sem o Papa, a sé vacante, né? Seja porque o Papa faleceu, seja porque houve uma renúncia, como no caso de Bento XVI, nós nos sentimos órfãos, né? O sentimento é esse, de orfandade. E com a eleição do Papa, a gente se sente novamente completo, se sente novamente cheio de vida, né? Ontem eu acompanhava as imagens lá da Praça de São Pedro, né? E ali a gente observava padres velhinhos, padres novos, crianças, casais, gente idosa, gente nova, todo mundo na expectativa para acolher o novo Papa eleito pelos cardeais. Então, para nós católicos, este sentimento de novamente estamos completos. Bom, o senhor, padre da comunidade católica, olhando assim, foi eleito ontem o Papa Leão XIV. Como que o senhor avalia, né, o Papa Leão XIV dentro aí? Acredito que o senhor já deve ter feito alguma pesquisa a respeito dele quanto cardeal. Como que é a avaliação do Padre Marcelo? Olha, assim, toda avaliação nesse primeiro momento, assim, ela não tem muito assim uma certeza, né? O Papa, quando é eleito, ele costuma redigir um documento chamado uma exortação apostólica, que é o primeiro documento de autoria do Papa eleito. O Papa Francisco, ele escreveu a Evangelii Gaudium, né, a alegria do Evangelho. E ali, Papa Francisco, ele proclamou a necessidade de uma igreja em saída, né? Então, assim, toda a linha sucessória dos papas, ela traz uma realidade de continuidade. É um papa que dá continuidade a um papado que terminou, mas também com a sua identidade. No discurso que o Papa Leão XIV proclamou, ali na frente da Praça de São Pedro, ele falou muito da necessidade da paz, de construir a paz, né? A paz em Cristo. Uhum. Então, eu imagino, né, nós imaginamos que, somado àquilo que o Papa Francisco pediu, uma igreja em saída, que vá ao encontro das pessoas numa nova forma de evangelização, somado a essa primeira fala do Papa, né? A necessidade de construir pontes e não muros, a necessidade de proclamar a paz em Cristo, que o papado de Leão XIV ele esteja muito dinamizado por esta ideia da paz. E daí, quando a gente olha para a realidade do mundo, a gente encontra tantas situações de guerra, tantas situações onde a paz precisa prevalecer e ainda não está acontecendo. Então, algo importante já no primeiro discurso que ele proferiu, ali nós estamos vendo as imagens da Praça de São Pedro, justamente ali ele fala acerca da necessidade da paz em Cristo. Eu acredito que isto vai dar a tonalidade do papado de Leão XIV. Pode colocar para mim essas imagens aqui na tela toda, nesse primeiro discurso ao público, né, que você está vendo aí no seu televisor, do Papa Leão XIV. E eu pergunto quanto ao nome, padre. O Papa escolhe o nome que melhor se identifica. E o que significa, né, na atualidade, o Papa eleito escolher o nome Leão XIV? Isso, vamos pegar assim o primeiro, que foi Leão Magno, e o último, que foi Leão XIII. Ambos são homens de uma firmeza doutrinária, ou seja, aquilo que eles ensinam, os documentos que eles escreveram, que a igreja publicou, eles não têm uma certa ambiguidade, né? Não é para uma interpretação assim ou de outra maneira. A interpretação geralmente é muito reta, muito fácil de se compreender. Então, a gente imagina que este papado ele seja marcado por uma certeza na fé, né? Sem ambiguidades no ensinamento. Mas também trazendo Leão XIII, nós
sabemos dele, dos documentos que ele escreveu, da Rerum Novarum, que a igreja começa de forma oficial nos seus documentos a estabelecer alguns pontos importantes no que diz respeito à justiça social, à doutrina social da igreja, né? Então, acredito que Papa Leão XIV, tendo em vista esta certeza da doutrina e este olhar para a necessidade social do mundo e da igreja, vai caminhar neste sentido. A paz é uma necessidade social, né? Um mundo sem paz, um mundo em guerra, não é um mundo onde o ser humano possa viver bem. Padre, e qual que é o impacto, né, para a igreja local da escolha de um novo Papa? Olha, é o impacto da alegria. Justamente o sentimento é esse, porque nós passamos desde o dia 21 de abril, que foi o anúncio da Páscoa, do falecimento do Papa Francisco, até o dia 8 de maio, rezando a missa. E na missa tem uma parte específica onde o padre reza e proclama ali o nome do Papa, né? Então, nós ficamos este tempo todo sem dizer Papa Francisco, sem dizer o nome de um Papa, porque a sede de Pedro, a Sé estava vacante, né? A Santa Sé estava vacante. Então, agora, esse sentimento de alegria, de igreja completa, de igreja novamente plena, nós temos um Pai espiritual aqui na terra novamente, é o Vigário de Cristo, e toda a igreja se alegra com esta eleição do Papa Leão XIV. Nós tivemos a alegria de acompanhar isso pela internet, pelas TVs, por todos os meios de comunicação, todo mundo focado ali, todo mundo olhando, e aquele homem que era então apenas mais um cardeal, ele então se torna, vamos dizer assim, o chefe supremo da Igreja de Cristo aqui na Terra. Uma alegria assim incomensurável para nós. A propósito desta alegria, o sino da igreja, né? Nós estávamos ali trabalhando para poder instalar o sino, para deixar pronto, e exatamente na hora que foi eleito, a pessoa que estava instalando o sino terminou a instalação. Olha que bênção. Então, a primeira vez que o sino aqui da igreja São Sebastião em Alto Garças tocou, foi justamente para anunciar que nós tínhamos novamente um Papa. Algumas pessoas me ligaram perguntando: padre, por que o sino está tocando? Estava tocando justamente para anunciar a eleição do novo Papa. Padre, e qual é, para a gente fechar, você está vendo aí no seu televisor, né, a primeira missa que o Papa celebrou como Papa, né, Leão XIV como Papa, celebrando, que aconteceu hoje pela manhã, né, lá no Vaticano. Padre, para a gente fechar, qual é a mensagem que o senhor deixa para a comunidade católica de Alto Garças nesse novo ciclo que se inicia com a eleição do Papa Leão XIV? Olha, como aconteceu com o Papa Francisco, nós somos convidados a acolher de coração aberto o Papa Leão XIV. Faz parte da nossa fé em Jesus Cristo a figura do Papa, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Então a gente vê esta promessa, esta ordem de Cristo sendo cumprida mais uma vez na história. A história novamente aconteceu. Todo mundo estava voltado para a Praça de São Pedro. Ali a história novamente aconteceu. E nós, como católicos, como filhos, né? Filhos obedientes da Santa Igreja Católica, nós somos convidados a este acolhimento à figura de Leão XIV, acolhimento dos seus ensinamentos e caminhar juntos com ele, caminhar no sentido que ele nos indicar a vivermos.